e o versículo de número 12. Êxodo capítulo 20 e o versículo de número 12. Honra teu pai e tua mãe, para que sejam prolongados teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, Israel teve uma grande prosperidade. Foi uma nação que passou por muitas provações, dificuldades, mas Israel teve fase que teve um grande êxito, né? Uma grande prosperidade. Deus abençoou aquela nação de forma tremenda. E o diabo tentou deter a marcha da nação de Israel e não conseguia. Quanto mais Satanás perseguia a nação, né, levantando outras nações para perseguir, para matar, aquela nação crescia e se fortalecia. Então isso mostra, irmãos, claramente que provações, perseguições para a vida do crente não nos destrói. Pelo contrário, nos amadurece, nos faz crescer. Sabe por quê? Porque nos faz aproximar mais de Deus. As perseguições, provações que passamos, o propósito de Deus não é destruir o seu povo. Talvez você esteja passando alguma provação aqui nesta noite. Talvez você pergunte: Senhor, por quê? Por que foi que o Senhor permitiu que viesse tal coisa sobre mim? Irmãos, ao invés de você orar assim, diga desta forma: Senhor, me ajude, me capacita, me dê força para passar por este momento de provação. Olhe a oração de Daniel, a oração de José, a oração dos patriarcas, a oração dos apóstolos. Eles sempre pediram força, fé e graça para vencer as dificuldades. Paulo, uma vez, ele falou com Deus: Senhor, se possível, tira esse espinho da minha carne, né? Mas Deus respondeu para Paulo e falou: Paulo, a minha graça te basta. Então, amados, quando nós estamos passando por problemas, ouça o que o Espírito Santo te diz. Ele sempre vai te dizer: eu estou contigo, eu vou te dar força, eu vou te capacitar. Irmãos, o Espírito de Deus está conosco, está pertinho de nós, está no nosso coração. Então sinta sempre o Senhor contigo na hora das batalhas. Então, queridos, quando cheguei para cá falamos sobre comunhão. Então nós temos que unir as forças. Sabe onde foi que Satanás pegou Israel? Sabe onde foi que Satanás conseguiu levar a Israel a fraquejar, a manquejar, a quase ser extinguida como nação? Foi no pecado. Principalmente numa situação em que Israel estava caminhando em direção à terra prometida, vencendo todas as nações que vinham pela frente. Eles começaram a achar que estava podendo, né? Aí vieram as tentações, a falta de vigilância, e Israel pecou com outras nações, participando de seus banquetes carnais. Israel então fraquejou. Então, queridos, o pecado, ele nos faz fraquejar, porque rompe a nossa comunhão com Deus. O pecado de adultério, prostituição, das bebedices, leva o homem ao fracasso. Mas tem um outro pecado também que está tirando a força da igreja, que é a falta da unidade. Irmãos, o maior trabalho e principal atividade
que fez com que a Trindade tivesse vitória foi a unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus falou muito para os discípulos sobre isto, sobre união, sobre comunhão. Então é por isso que a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como? Mas está fraquinho demais, só uns 3 que falaram. Deus quer que amamos a Ele acima de todas as coisas e o nosso próximo como? A nós mesmos. Tiago falou muito sobre isso, sobre o poder da língua. A um a gente abençoa e outro a gente amaldiçoa. Não pode sair dois tipos de água de uma mesma fonte. Que tipo de fonte que você quer ter? Uma fonte de bênção, de águas cristalinas e puras, ou uma fonte de águas amargas? Respondam para mim, você quer ter uma fonte de água cristalina e pura, irmãos? Então não seja uma fonte que jorra 2 tipos de água. Quando você é uma fonte que jorra água cristalina, você está exercitando no amor de Deus, você está exercitando na piedade. O que é exercitar na piedade? O que é ser um homem pio? É ser um homem reto. Exercitar na piedade é praticar coisas nobres, né, irmã Suzana? É praticar coisas nobres. Como eu gostei desse tema, quando eu cheguei aqui, do tema do culto de libertação. A nobreza, irmãos, é o ato de nós praticarmos coisas certas e corretas, diante de momentos que nós poderíamos praticar o mal. Por exemplo, revidar uma perseguição, revidar um maltrato comigo. Então isso não seria nobreza, mas se eu procuro agir segundo a reta justiça de Deus, aí sim eu estou agindo com nobreza. Então que tipo de fonte você é? Que tipo de fonte você tem? Então, amados, exercita-te na piedade, exercita-te no amor, no perdão, na misericórdia, exercita-te na evangelização, nas missões, exercita-te no amor de Deus, porque estas são as características do verdadeiro cidadão do céu. Amém? Então eu senti, irmãos, quando cheguei aqui falar nesses assuntos, mas depois, buscando ao Senhor, Ele me disse que eu falasse sobre família. Porque, amados, há muito tempo eu venho acompanhando projetos que estão tramitando nas câmaras, né? Desde que o PT assumiu o poder no Brasil, irmãos, eu confesso para vocês, eu votei muitas vezes contra o PT. Eu não tive desejo, eu não sou político. Eu sou um pastor, eu sou uma pessoa que preocupo com o futuro da igreja, o presente da igreja, o futuro da igreja. Eu preocupo com a vida cristã, né? Não sou antipolítico também, porque nós somos cidadão do céu, nós temos que cumprir como cidadão da terra também os nossos deveres. Então devemos votar, devemos, não é, apoiar quem Deus nos dirigir para fazer. Isso faz parte. Só que eu procuro ser uma pessoa que se envolver na política com equilíbrio e com maturidade. Porém, não costumo me envolver muito em questões políticas. Mas, irmãos, eu tenho estado preocupado desde que o PT assumiu o Brasil. Por quê? Eu, quando está chegando em época de eleições, principalmente presidenciais, eu fico olhando os perfis dos candidatos. Irmãos, nós temos que melhorar essa questão, estar olhando para quem que a gente vota, o que essas pessoas estão fazendo, quais são os projetos que essas pessoas têm. E às vezes nós olhamos só os projetos do candidato, mas muitas vezes nós temos que olhar o projeto do partido. E o PT, infelizmente, foi um dos partidos, irmãos, que mais buscou apoio lá fora, para se eleger. Eles estavam desesperados, tentando assumir o Brasil a qualquer custo. Então, onde foi que eles buscaram apoio? Em Fidel Castro, um dos homens
que mais odiava essa questão religiosa, que perseguia, que implantou o comunismo na força e na violência. E assim como ele, outros russos e homens que não temiam a Deus. Por exemplo, nós temos a China comunista, que também foi terrível nessa área religiosa. Irmãos, se nós estudarmos sobre a perseguição à igreja na Rússia, irmãos, a gente chora. Tiveram famílias que foram sepultados vivos, foram enterrados vivos. Eu li a história de uma família, o pai, a mãe e uma criança, que estavam sendo enterrados. Para eles negar Jesus, eles não queriam negar. E o pai, sentindo remorso por ver também que aquela criança seria sepultada, ele foi tentado a dizer: eu vou ceder. Mas a esposa dele dizia: não, meu bem, nosso sofrimento vai ser breve, brevemente nós vamos estar numa vida melhor. Mas não é fácil, irmão, ver uma família sendo sepultada viva, enterrada viva. Então, irmãos, eu não sei te falar exatamente o que está vindo sobre a igreja brasileira, mas coisa boa não é. Coisa boa não é. Quando eu assumi a igreja do Setor Urias Magalhães, Deus me usou para falar em profecia com a igreja, dizendo: meus servos me buscam, porque estão vindo dias tenebrosos para a minha igreja. Não demorou, o PT assumiu o país. Irmãos, daí para cá, se você vê, olhe bem quando esses partidaristas, eles falam, principalmente Lula, Dilma, esses homens não falam em Deus. Eles não têm temor de Deus. E eu lamento muito, irmãos, que um decreto presidencial de número 7.000 qualquer coisa, que me escapou o número exato agora, declara tudo isto que está acontecendo hoje. Mas infelizmente até deputados evangélicos e cristãos cochilaram, estão cochilando. Irmãos, as pessoas são tão vívidas, são tão terríveis, espertas, melhor dizendo. Como que a coisa começou? Essa questão aí que eles tentaram implantar, a lei da palmada, que parece que não chegou a virar lei, né, meu senhor? Mas era para ser, era para virar. Mas por quê? Olha o que eles estão tentando introduzir agora, irmãos. Esta PL 5002 de 2013, que é uma vergonha, está autorizando uma criança, se quiser, eu vou falar bem baixinho para as crianças não escutar, tampa o ouvido das crianças aí, irmão. Mas estão autorizando essas crianças, se quiserem, mudar de sexo. Agora, eu estou falando para tampar o ouvido brincando, mas elas precisam ouvir isso, e você ensina a verdade para ela. Irmãos, isso é coisa de uma presidente, de uma mulher que governa um país, está aceitando passar pelas suas, sem consentimento dos pais, irmãos. O que está ensinando? Tentando proibir o pai de dar uma palmada no filho, para o filho fazer o que quiser, uma aberração dessa, mudar de sexo. Pelo SUS ainda. Irmãos, quantas pessoas precisando fazer cirurgias bariátricas e não conseguem, cirurgias de córnea e não conseguem, cirurgia de rins e não conseguem. Então é lamentável a situação que vivemos hoje no Brasil, irmãos. Eu confesso para vocês que eu achava que eu não alcançaria esse tempo. Eu tinha muito receio dessas coisas entrar, e as minhas filhas ainda muito pequenas, não saber conviver nessa situação. Agora estou vendo que vão ser os netos, né, que vão viver isso. Então veja, irmãos, a importância de você tentar passar isso para os seus filhos. Agora, infelizmente, alguns, irmãos, estão pecando, estão cometendo um equívoco de não vir com seus filhos para a escola bíblica dominical. Você está cometendo uma omissão. Para vocês que são doutores aí, né, doutora Selma?
né? A omissão é deixar de fazer. Segundo a Bíblia, nós temos dois tipos de pecado: o pecado de comissão e o pecado de omissão. O pecado de comissão é aquele que a pessoa faz consciente do que está fazendo, e o pecado da omissão é deixar de fazer o que deve ser feito, principalmente relativo ao bem. Então, queridos, quisera eu hoje que toda a igreja estivesse presente aqui hoje, nesta noite, para conscientizar melhor das suas responsabilidades. Irmãos, o inimigo está lançando tantas diversões, tantas coisas para nos tirar a leitura bíblica, para nos tirar o tempo de estar na igreja. Não é pecado você divertir, pegar a sua família para passear, dar um passeio, fazer uma viagem, não tem erro nisso. Mas quantos que não estão tendo tempo para meditar na palavra da verdade, na palavra que transforma, na palavra que nos dá o verdadeiro fortalecimento da fé para vencermos o pecado? Então, amados irmãos, hoje eu preparei um tema aqui: obediência dos filhos para com os pais. Eu estou com um plano, eu não sei se vai dar para fazer isso na próxima terça. Eu estou querendo, irmãos, arrumar uma irmã com material didático para nós ministrarmos uma palavra específica para alcançar as crianças, não é? Eu vou tentar um contato com uma determinada pessoa que eu conheci, que trabalha com material ilustrativo. Então, nós precisamos investir mais nas crianças. Não é isso que o governo está fazendo? O Elcione estava me falando ontem que está chegando aí uma cartilha aí e isso vai ser espalhado em todo o Brasil, não vai ser só para cá. Uma cartilha aí, irmãos, com orientação sexual para criança. Que cartilha diabólica, que cartilha satânica. Mas eu puxei, através de algumas pesquisas que eu estou fazendo com relação a esse projeto aí da PL 5002 do ano 2013, quem está defendendo, irmãos, a família, está contra esse projeto, elaborou um formulário que é direito constituído, para que os pais assinem e entreguem num colégio dizendo: eu não aceito que meus filhos recebam essa cartilha e esses ensinamentos na escola. Então, depois eu vou mostrar aos irmãos esse formulário, né? Até o Elcione deu ideia de a gente conversar com o prefeito sobre isso, para alertá-lo, que ele hoje, como evangélico, ele pode nos ajudar a impedir que isto seja disseminado na cidade. Isso está sendo votado, irmãos, como um projeto municipal também. Então, dentro do plano diretor da cidade, dentro do projeto que tem dentro da cidade, isto pode ser vetado. Exatamente. Então depois eu vou tentar imprimir esse formulário para estar passando aí aos irmãos que têm seus filhos nas escolas, e vamos entregar. O pai assina com o nome do filho, nome do pai, documento, tudo. Não concordo, não aceito que meu filho receba esses documentos, esses ensinamentos. Agora, irmãos, onde está a maior gravidade da situação? Essas encrencas desses projetos virar lei. Aí nós vamos sofrer. Então nós temos que orar, irmãos, pôr o joelho no chão, pôr a boca no pó e pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia das nossas famílias. Parece que alguém chamou aí. Então o irmão Elcione conversou com ele, né, com o prefeito, e dizendo ele que dependendo dele isso não vai ser liberado. Mas não depende só dele, tem também lá os vereadores. Então, se algum dos irmãos conhecer algum vereador, vamos começar a cobrar deles isso. Aí, irmãos, vem uma questão: será que um deputado evangélico, um senador evangélico, um vereador evangélico, será que é importante? Com certeza. É momento de nós realmente estarmos orando e pedir para Deus nos iluminar, para Deus nos dar direção diante dessa situação. Então, irmãos, o que eu quero hoje com essa palestra? Se não terminarmos hoje, nós vamos terminar na terça que vem. Mas o que eu quero com essa palestra? Eu quero que você converse com seu filho sobre o dever que ele tem de ser obediente a você como pai e mãe,
diante dessas aberrações que nós vamos enfrentar daqui para frente. Então vejamos aí, irmãos, a introdução ao nosso tema. Os irmãos podem ler, por gentileza? Hoje, irmão, está tendo muitas dificuldades nas famílias, por exemplo, que aconteceu o divórcio. Às vezes tem lá, os filhos, filho legítimo da mãe e não é do pai. Que lar conturbado é esse? Que dificuldade acontece? Quem vive essa situação sabe o que eu estou dizendo. Então, o melhor que não acontecesse divórcio, mas há casos que tem pessoas que estavam, ainda não eram evangélicas, lá se divorciaram, vieram para a igreja, se casaram de novo, mas desde que legalizou a situação no cartório, está tudo bem, não é? Mas lute para não passar por isso. Mas, irmãos, aí o que acontece? Ensina o seu filho, quem tem um lar nessa situação, ensina o seu filho. Jesus, por exemplo, não era filho biológico de José, verdade? Não era filho biológico, e Jesus foi obediente, né? Agora o problema, irmãos, que no lar que tem essa situação, filho não é de pai e mãe, né? Às vezes veio de outro casamento, então tem ali um lar conturbado. Agora precisa-se orar muito e buscar muito sabedoria de Deus para contornar essa situação, né? Vamos para o próximo ponto. Número 1, o que diz aí o nosso primeiro ponto? Vamos ler aí Lucas 2, 41 e 42, e 48 e 49. Vamos ler essas referências, Lucas 2, 41, 40. Irmãos, alguém uma vez questionou num estudo de família que Jesus havia desobedecido os seus pais biológicos, né? No caso aí da sua mãe. Mas não, aqui foi um cumprimento da palavra de Deus, Jesus cumprindo a determinação que Deus o Pai havia lhe concedido, né? Então, ele não desobedeceu aos seus pais, pelo contrário, estava obedecendo a Deus. Número 2, os prejuízos da não obediência dos filhos aos pais. 2.1, o que diz aí? Vamos ler aí 2 Samuel, capítulo 15, versos 1 a 6. Irmãos, preste bem atenção nessa passagem. Davi, ele foi um grande rei,
porém Davi, ele não foi um bom pai. Se você ver, irmãos, a história dos filhos de Davi, com exceção de Salomão, seus filhos não foram boas pessoas. Ambos cometeram torpezas e até incesto dentro da própria família, não é? Como foi o caso de Amon, que violentou a sua própria irmã, podemos dizer, ele estuprou a sua própria irmã. Então, infelizmente, a família de Davi era uma família desestruturada. Absalão o perseguiu. Ao invés de obedecer, de assessorar o pai no seu reino, ele sentava às portas do palácio e roubava o coração do povo. Chegava alguém devendo um tributo ao rei, ou então à nação, Absalão dizia: não, você não deve nada, está perdoado a sua dívida, você pode ir embora. E a Bíblia diz que Absalão roubava o coração do povo. Ele queria ser rei. Ele pensava, quem sabe, talvez de matar o seu próprio irmão, ou seja, matar o seu próprio pai. Mas o que Absalão fez? Ele matou Amon, seu irmão, para vingar a sua irmã Tamar, porque ele havia estuprado-a. Só que o que acontece, irmãos? Aquela situação foi tão drástica, terrível, que a intenção dele não foi apenas vingar a sua irmã. Ele estava tirando do rumo a pessoa que estava na iminência de ser o futuro rei depois de Salomão. Então ele tirou o concorrente da sua reta. Então assim estava desestruturada a família de Davi. Falta de ensino. Davi, ele teve tempo para o seu reino, foi um grande rei. A Bíblia diz, Deus falou: Davi é o homem segundo o meu coração. Mas em termos de reinado, agora se nós vemos em termos de família, Davi passou por grandes dificuldades. Vamos ler ainda 2 Samuel capítulo 15, versos 7 a 18. Leia aí, pastor Gilson. O pastor Gilson está assim, ó. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom meu voto do teu Senhor, porque morando eu em Jesur, na Síria, botou teu servo em voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então me disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão veio em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi da sua cidade de Giló. Estando eles sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio o mensageiro de Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que, porventura, não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fim do espaço. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto é dignar do rei, nosso Senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os plebeus, e todos os geteus, e 600 homens que vieram de Gate, a pé caminhavam diante do rei. Irmãos, esta história que acabamos de ouvir foi a intrepidez de Absalão na tentativa de matar o seu irmão. Convenceu o seu pai Davi que faria uma grande festa em honra a seu irmão, e ali ele o embebedou, para que então pegasse ele em fraqueza e o matou. Então esta foi a vida de um homem que estava querendo assumir o trono de Israel. Foi o filho de Davi. Ele poderia ser o seu sucessor. No entanto, ele queria tomar o reino à força. Foi uma pessoa que não teve uma orientação profunda a respeito dos caminhos de Deus. Então, amados, um outro ponto que queremos destacar aqui é o ponto 2.
teve um errinho ali, está 2.1, mas deveria ser 2.2. Vamos ler aí sobre Sansão, Juízes capítulo 13, versos 1 a 5, e nós estaremos terminando essa palavra de hoje. Isso, Juízes 13, de 1 a 5. Deus falando com os pais de Sansão. Agora vamos ler capítulo 14, versos 1 a 3. Tomai-me esta, porque esta o quê? Me agrada aos olhos. Então, amados, vamos ler também. Então vejamos, capítulo 16, versos 16 a 21. Irmãos, nós estamos vendo. Terminou? Não, irmão? Pode terminar. Amados irmãos, essa é a história de um homem que foi chamado por Deus. Deus fez promessa a seus pais acerca de Sansão, e ele recebeu os ensinamentos de Deus para que não cortasse o seu cabelo, não bebesse bebida forte e muito menos transgredisse a lei do Senhor. Mas ele fez tudo ao contrário, né? Então, mesmo tendo o cuidado de ensinar os nossos filhos, muitas vezes eles erram. E aí cabe aos pais ser um verdadeiro intercessor para ajudá-los a voltar para os retos e santos caminhos do Senhor nosso Deus. Amados, vire a página para mim, irmã Martinha, só para a gente analisar aqui os próximos tópicos, mas já estamos terminando. O terceiro tópico é o que, irmãos? Está escrito aí? Resultado da obediência dos filhos aos pais. Número 4. Então vai ser os dois temas que estaremos estudando na próxima terça. Agora eu quero incentivar, irmãos, não deixe seu filho em casa, traga ele com você, né? Vamos estar aqui lutando para introduzir no coração dos nossos filhos a palavra de Deus. Amém?